A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco, meu Pai, nos guie nesta leitura, Senhor, que as Tuas palavras, Pai, estejam em nosso coração, Senhor, nos guiando cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Deuteronômio, né? Ontem a gente terminou lendo sobre a renovação da aliança, né? Deus renovando a aliança com o povo, lembrando que eles estão antes de Jordão. O livro de Deuteronômio é relembrando as leis e a caminhada que foi desde o Egito até aquém do Jordão, ou seja, antes do Jordão. Ali no Jordão vai ficar duas tribos, a tribo dos Gaditas, dos Rubenitas e meio tribo de Manassés. São os que vão ficar ali, mas o exército vai com o povo atravessar Canaã para poder recuperar o resto da terra prometida, né? E aqui Moisés está falando as suas últimas palavras, porque Moisés, lembrando, ele não vai atravessar o Jordão, porque no Monte Sinai, quando Deus falou para ele, fala com a rocha para lhe dar água para o povo, ele feriu a rocha, né? Ele desobedeceu a Deus. Então, como punição, né, por ter desobedecido, Deus falou, você não vai atravessar o Jordão, mas vai ver. Moisés viu toda a terra que Deus prometeu ao povo e incumbiu Josué de liderar o povo. Hoje a gente vai no capítulo 31. Moisés nomeia Josué. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos ter diante de vós, então com eles fareis conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anime-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas estas palavras. Deus ordenou para que na entrada de Canaã tivesse as leis, e ali vai ficar as leis ao alcance do povo, para o povo poder ler, poder estudar. Mas a cada 7 anos ele incumbiu Josué de ler todas as leis novamente frente a todo o povo, né? Onde obviamente o Senhor Deus escolher. Versículo 13. E que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna
de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. Me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançarão estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este canto me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirás. Me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua boa imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anime-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Aqui Deus já está dizendo: mesmo com tudo que fiz, ainda esse povo se voltará contra mim. Mas o cântico, que é testemunha a favor de Deus, este cântico vai fazer as pessoas lembrarem da aliança com Deus, né? O livro da lei, no 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança ao Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis no caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Aqui eles se revoltarão, né, como Moisés está dizendo aqui: se comigo vivo, que sou ungido de Deus, vocês se rebelaram, imaginem depois que eu morrer. Porque realmente muitos vão ficar em dúvida se realmente Josué se Josué é realmente o ungido do Senhor, se ele realmente fala com Deus, né? Então vai levar um tempinho. É sempre assim, na troca de liderança há um balanço, né? O pessoal fica meio perdido para saber se vai, se não vai, se realmente é pessoa certa, mas no final das contas acaba se voltando para Deus, né? E esse é o último cântico de Moisés, no capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante?
Não é ele teu pai que te adquiriu e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta na sua ninhada, move-se sobre os filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva para sobre suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer dos frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da tura pedeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e os bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu crime, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquece-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes, com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abraçará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotareis contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito como a homem de cãs. Eu disse: por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isto, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que só um perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e se o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os ossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há peso nem desamparado.
não é preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou o Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá sangue, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. As últimas admoestações, no versículo 44. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Deus manda Moisés subir no monte para morrer. No versículo 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte o qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, a teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Eu falei no Monte Sinai, não, no Monte Sinai na realidade foi quando ele falou com o povo, né? Aqui na realidade foi no monte de Meribá de Cádiz, né? No deserto, o monte de Zim. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Como Deus prometeu, Moisés iria ver as terras, né? Então, antes de morrer, ele sobe ao monte ali, ver toda a dimensão da terra que Deus prometeu, que vai dar ao povo de Israel, e ali ele morre, né? A bênção de Moisés no capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amo os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos.
pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra, na fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as tuas alturas. Aqui Moisés está abençoando, porque é costume, sempre quando um deles, o chefe da família, no caso, ou no caso de Moisés, um líder, sempre é costume abençoar os seus filhos, né? No caso de chefe de família, eles abençoam principalmente o primogênito, né? O primogênito tem direito à bênção. Lembra do caso de Jacó e Esaú, né? Que Jacó se disfarçou de Esaú para receber a bênção. E Moisés, como está no final dele, então ele abençoou as 12 tribos, né? Então, quando ele fala que o Josué, Ruben, Dan, Naphtali, essas são as tribos, e ele está abençoando cada tribo de acordo com a sua bênção. No 34, Moisés contempla a terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali até a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar, e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei.
eu te faço vê-las com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés na idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Não se houve profeta como Moisés, né? Moisés falava face a face com Deus. Já pensou essa maravilha? E não se ouve, mas um dia a gente vai estar face a face do lado dele, face a face à frente dele, aliás, né? Conversando com ele tete a tete e podendo agradecer pessoalmente todas as maravilhas que ele tem feito por nós, né? Aqui encerra o livro de Deuteronômio e amanhã a gente começa no livro de Josué. Aí a partir daqui Josué vai levar o povo a atravessar o Jordão. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos, Pai. Ajude-nos, Senhor, para que sejamos mais como Moisés, Senhor, que realmente escutemos a Tua palavra, meu Pai, que seguimos os Teus preceitos, os Teus testemunhos, os Teus mandamentos, Senhor, que estejamos cada vez mais, Senhor, ajoelhados perante a Ti. Esteja com essa pessoa que está comigo agora, Senhor, orando, derrama a Tua unção sobre ela, que caia por terra toda obra inimiga direcionada a ela, Senhor, que ela possa sempre lembrar de tudo, de todos os bens que o Senhor fez por ela, Pai, que ela nunca esqueça de agradecer todas as maravilhas que o Senhor tem dado. As pessoas que estão em sua direção, que sejam fortalecidos, meu Pai, e os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome e receber a paz que somente o Senhor dá. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.